A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Estamos indo para a nossa reta final da nossa disciplina de transformação da alma. Acredito que Deus tem falado ao seu coração e também tem edificado você numa nova maneira de pensar e também de agir diante daquilo que nós entendemos que são as revelações da palavra de Deus. Nós não temos apenas conhecimento, nós temos revelação que gera fé, que gera em nós mudança e que gera uma nova forma de caminharmos. Então, por isso, ao entrarmos na aula de hoje, creia corretamente e seja transformado, eu quero dizer para você que cristianismo é uma questão de crer corretamente. Não apenas de nós termos uma aparência, mas nós andarmos pela realidade que há em Cristo Jesus através da nossa fé. Então, antes de nós pensarmos no cristianismo como sendo uma religião, você precisa ter a revelação que cristianismo é um estilo de vida de fé. Amém? A Bíblia diz, e o justo viverá pela fé. Então, não é, antes de tudo, uma questão de você se comportar corretamente, mas sim de crer corretamente. Então, a sua fé leva a ter um comportamento, a sua fé leva você a ter um estilo de vida. Nós não andamos por aparência, a religião tem muito disso, de você viver uma roupa, de você ter uma cara, de você ter posso dizer para você, uma máscara, onde você tem uma realidade apenas religiosa, mas você não é aquilo, você fica reprimindo a sua natureza, você fica, muitas vezes, apenas se transvestindo de uma coisa que não você é. Então, isso gera sobre você um jugo pesado. Então, no cristianismo, aquilo que Deus preparou para nós, Deus quer nos transformar de dentro para fora. Deus muda o nosso coração e nós temos um comportamento correto. Deus muda os nossos valores interiores, a nossa visão de mundo, a nossa visão do que é o seu reino, do nosso propósito existencial. Então, nós temos agora um comportamento diferente. Então, evidentemente, nós teremos um comportamento correto, se isso for resultado de uma fé correta. Amém? Você não muda comportamento sem que você mude primeiro aquilo que está dentro de você. Então, se você tiver revelação, se você enxergar, na verdade, a obra e a palavra de Deus, você vai ter coisas sendo mudadas aqui dentro de você e isso vai te dar uma nova maneira de caminhar. Então, a palavra de Deus nos mostra de uma forma bem clara, que nós precisamos renovar a nossa mente. Por quê? Porque uma crença errada é aquela que não está de acordo com a verdade da palavra. Então, a verdade é o evangelho da graça. É por ela que nós andamos e ela é a absoluta verdade. Então, lá na carta do apóstolo João, na sua terceira carta escrita a Gaio, especificamente falando, no capítulo 1, no verso 1 ao 4, ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma, pois fiquei sabendo sobremodo e alegre pela vinda de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Veja, o apóstolo João aqui, ele fala de uma forma bem clara, sobre essa realidade que estava permeando o espírito do irmão Gaio, que era alguém que ele admirava. Esse irmão Gaio tinha uma fé correta e a alma dele era próspera porque ele tinha um pensamento correto, ele tinha uma fé correta. Então, se você não corrige as suas crenças, se nós não temos uma fé correta, nós teremos vários sintomas, várias coisas que vão trazer sobre nós um comportamento errado. Por quê? Porque, em primeiro lugar, não existe uma crença que seja neutra, pois aquilo que cremos sempre vai produzir um estilo de vida como resultado. Então, se você é uma pessoa que vive debaixo de ansiedade, sempre está ansioso, eu mesmo diria para você que isso é sinal que tem algo errado na sua crença, tem algo que precisa ser corrigido.
Pois quando você crê que Deus nos abençoa a despeito do nosso comportamento, que existe um Deus que provê, um Deus que é bondoso, um Deus que é generoso, que quando você invoca o seu nome, Ele, na verdade, né, te ouve, Ele, né, responde às suas orações. Se você tem uma fé assim, você não anda ansioso. Por que você vai andar ansioso? Porque existe sabe que Deus cuida dos passarinhos, não vai cuidar de você, que tem mais valor que um passarinho? Né? Deus deu seu Filho, Jesus, que era a coisa mais preciosa que ele tinha, né? E ele não deu por um passarinho, ele deu por você. Então, você acha que vai faltar alguma coisa para você? Quando você, então, tem revelação dessa verdade, o que acontece? Acontece que você não vai ter ansiedade. Mas quando você acha que você não é, né, bom o suficiente, não tem feito o suficiente para merecer a bênção de Deus, então isso faz com que você tenha uma fé abalável. Isso faz com que você tenha uma fé, né, oscilante. Isso faz com que você tenha um coração que duvida, né? Você sabe que Deus pode todas as coisas, mas será que Ele vai querer fazer isso em meu favor? Então, a sua fé desaparece. E aí, quando a sua fé é fraca, naturalmente a ansiedade vai aparecer. Por quê? Você não sabe o que vai ser do amanhã. Perdi o emprego, e agora o que vai ser de mim? Né? Parece até que o emprego sustentava você. Irmão, quem sustenta você é Deus. É Deus que dá saúde, é Deus que dá fôlego, é Deus que te dá vida, é Deus que dá sabedoria, é Deus que abre portas, é Deus. Quem tem favor, quem tem, né, a realidade de Cristo permeando a sua fé, jamais ele vai caminhar de uma forma oscilante. Então, a Bíblia mesmo nos mostra um outro exemplo, né, que é o caso do filho pródigo, que saiu de casa e caiu no pecado. E por fim, na verdade, ele voltou para casa, né, e o pai o recebeu. Por que o pai o recebeu? Né? O pai recebeu porque tinha graça no seu coração. Mas veja, olha que coisa poderosa. Como é que ele sabia que o pai iria aceitá-lo? Só com aquele discursinho bem aguinha com açúcar. Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei contra ti, me recebe na tua casa como teu servo. Poxa, ele tinha gerado, né, uma grande decepção para o pai. Mas a grande verdade é que aquele filho, ele confiou de uma forma absoluta que o pai o amava. Então, né, veja, porque ele tinha um pensamento correto, ele tinha um pensamento, né, correto sobre o amor do pai, a bondade daquele pai sobre a sua vida, e falou, olha, se eu for e falar isso, ele me aceita. Então, ele foi confiadamente nessa verdade. Então, se ele tivesse um pensamento ruim a seu pai, e aí eu posso aplicar isso a Deus, se eu tenho um pensamento ruim a Deus, ele não vai me aceitar. Ele não vai, né, me ouvir, ele não vai me responder. Mas aquele filho pródigo, ele sabe que caiu no pecado, sabe que fez burradas, sabe que ele desperdiçou os bens do seu pai, sabe que de alguma forma ele traiu a confiança do seu pai, mas ele disse, olha, se eu for para casa e pedir para o meu pai, eu sei que ele vai me aceitar e ele vai me deixar na nem que seja como um dos seus servos. Então, eu quero dizer para você, pensamentos corretos vão fazer com que você tenha um comportamento correto e você vai ser transformado na direção daquilo que você crê. Então, o seu limite tem a ver com o seu pensamento. A Bíblia mesmo diz lá em Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, na parte B do versículo, diz o seguinte, assim como o homem pensa, ele é. Ou seja, o seu limite tem a ver, na verdade, com aquilo que você enxerga, com aquilo que você crê, né? Então, se pela fé você crê em coisas poderosas, você vai experimentar coisas poderosas. Amém? Então, se você crê em escassez, se você crê num Deus que não te aprova, é isso que você vai viver. Então, o limite da sua fé tem tudo a ver com aquilo, ou da sua fé e daquilo que você vai viver, tem tudo a ver com aquilo que você crê. Então, por isso, creia corretamente e você será transformado. Amém? No caso, na verdade, daquele filho, ele creu na bondade do pai. Porque ele creu na bondade do pai, né, que no caso ali era Deus, ele, na verdade, foi conduzido ao arrependimento. Ele caiu em si e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque meu pai vai me aceitar. Então, quando nós pegamos aqui aquela sentença que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para registrar lá em Romanos, no capítulo 2, no verso 4, né, ali está uma verdade, né, que ela é absoluta, né? Essa verdade nos liberta, que é quando Paulo escreve dizendo o seguinte, desprezas a riqueza da sua bondade e a sua tolerância,
longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Numa versão diz assim, é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Então, a bondade é que faz com que o homem volte o seu coração para Deus. É o que aquele filho pródigo, o irmão mais novo, ele tinha. Mas o irmão mais velho, né, ele já, na verdade, não conseguiu entrar na festa e desfrutar das riquezas, né, que ele tinha à sua disposição. Né, o pai mesmo o corrige, dizendo, olha, tudo que eu tinha que era teu. Né? Mas aquele homem, ele ficou amargurado, aquele rapaz, ele ficou chateado. Falou, olha, eu estou aqui servindo o Senhor há tantos anos, sem transgredir nenhuma das tuas leis, né? Sempre fui obediente, sempre, na verdade, estive contigo. O Senhor não me deu nenhum cabrito para mim, para eu, né, festejar, me alegrar aqui com os meus amigos. Sabe, irmãos, aqui nós temos uma outra mentalidade errada. Né? Porque ele cria erradamente, ele não era transformado, ele não conseguia então gozar, desfrutar, né, descansar em tudo aquilo que o pai dele tinha para ele. Não é interessante você pensar isso? Né? Você entender isso? Então ele era um filho que estava dentro de casa, mas estava perdido. Tinha um filho que estava dentro de casa e saiu e se perdeu. O outro estava dentro de casa e se perdeu. Ambos tinham, na verdade, pensamentos errados. Né? Então, na verdade, decidiu esbanjar, mas por conhecer a bondade, volta para o pai. O outro está dentro de casa, não conhece a bondade, e aí, então, por isso, vive uma vida de amargura e até mesmo de inveja, uma vida tacanha e que não tem desfrute. O pai disse para ele, olha, tudo que eu tenho é teu, filho. O dia que você quisesse ter matado esse cabrito, quisesse fazer uma festa cada final de semana, você poderia ter feito. Né? Você que não entendeu isso. Então, é possível você também estar na igreja, estar, né, até no ministério, talvez você seja um pastor, né, eu falo para você, e você ainda está longe do Pai. Por quê? Porque você tem uma mentalidade errada. Creia corretamente e você terá um comportamento correto. Creia corretamente e você será transformado. Creia corretamente e aí, né, eu falo para você, aquilo que são seus limites ou seus pensamentos limitantes serão todos eles desbloqueados e você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver o melhor de Deus, as bem-aventuranças da salvação sobre a sua vida. Então, hoje eu digo para você que você precisa se relacionar de forma adequada com o Pai. Amém? E aqui nós entramos, né, dei toda essa volta para falar para você sobre essa realidade de Gaio. Né? Gaio, na verdade, ele tinha, né, uma alma que era próspera, mas a grande verdade é que o apóstolo João diz que amava ele, ficava alegre, né, pelo seu testemunho, porque ele andava na verdade. Ele andava na verdade. Então, a verdade é Cristo, segundo a palavra. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sabe, irmãos, graça e verdade são duas coisas que são de Cristo, pertencem a Cristo, representam a Cristo e ao próprio Cristo. Amém? Então, João diz no verso 1, né, de sua terceira epístola, que ele amava Gaio, porque esse irmão Gaio andava na verdade, andava em Cristo. Né? E o seu testemunho, então, é que havia alegria, havia pessoas que estavam à sua volta testemunhando, falando, né, de seu coração, falando desse irmão frutífero, quem sabe, desse irmão abençoado, desse irmão que era uma bênção para aqueles irmãos que estavam lá. E ele diz, olha, a sua alma também é próspera e ela é saudável, sabe? Saúde e prosperidade procedem daqueles que estão andando em Cristo, estão andando naquele que é a verdade. Amém? Então, aqueles que receberam a graça e estão firmes na videira verdadeira, esses estão dando frutos, disse Jesus lá em João, no capítulo 15. Né? Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aqueles que estão em mim dão muito fruto. Né? E aqueles que dão fruto, o Pai o poda para que ainda dê mais fruto, amém? Mas aqueles que não estão em mim, o Pai os arranca, lança fora, né? E aí ele continua dizendo, mas se você permanecer em mim, como eu permaneço no Pai,
vocês vão dar muito fruto e vocês poderão pedir o que quiser. Olha que coisa maravilhosa, poder pedir o que quiser. Tem gente querendo a lâmpada de Aladim. Eu falo para você, irmãos, a sua fé em Cristo garante. Você pode pedir o que quiser e será concedido. Porque aquele que está em Cristo, ele sabe qual é a vontade de Deus. Então, se ele sabe a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que ele tenha saúde, que ele prospere, que ele avance, que a natureza de Deus é que você possa crescer a cada dia mais, então você ora de acordo com aquilo, né? Aquele que está em Cristo, ele ora de acordo com a mente de Cristo, com o Espírito de Cristo, por isso ele ouve e é respondido. Amém? Deus não responde qualquer oração, Deus responde às orações daqueles que oram segundo a sua vontade. Então, uma vez que você sabe qual é a vontade de Deus, você ora, e se você ora, o Pai concede, porque você está em Cristo. Amém? Então isso é poderoso demais. Então João mesmo diz, na verdade, de forma clara, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 17, ele diz assim, que por intermédio de Moisés a lei veio, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei é Moisés, e você tem que fugir da lei. A lei é o merecimento, é a meritocracia, é o desejo do homem querer fazer para poder, de alguma forma, se apresentar com justiça, dizendo, Senhor, eu mereço. Irmãos, nós não merecemos nada, sabe? Algumas pessoas falam assim, eu sou filho de Deus, não merecia isso. Irmão, sabe o que você merece? Se Deus fosse justo para conosco e Cristo não tivesse em nossas vidas, nós merecíamos a morte. Deus, na verdade, tanto para o ímpio, tanto para o crente, o que ele dá, na verdade, para ele é a expressão da sua bondade, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que eu e você merecíamos ao pecarmos? Merecíamos a morte. Se não morremos, é porque, na verdade, Deus estendeu misericórdia e sua bondade. Então, se, na verdade, fôssemos receber só o que merecemos mesmo, nós merecíamos a morte. Mas a cada dia o Senhor renova a sua misericórdia, tanto sobre a vida do ímpio como a vida do crente. Entendeu? Então, eu falaria para você, então, jamais deveríamos chegar diante de Deus dizendo, eu mereço alguma coisa. Sabe, a justiça própria ofende a Deus. A justiça própria, ela faz com que você se torne arrogante diante de Deus, porque o que nós merecemos, segundo a justiça, sem Cristo, seria a morte. Só não recebemos porque Deus é misericordioso. E aí, então, uma vez que agora nós estamos em Cristo e recebemos a obra do novo nascimento, eu falaria para você de uma forma poderosa. Deus continua estendendo misericórdia sobre nós, a sua bondade, e agora se eu tenho uma humildade, saber que eu não mereço nada, mas que pelo seu amor Ele faz todas as coisas, então eu confio e eu posso desfrutar dele. Aleluia! Então, Cristo, irmãos, é tanto a verdade quanto Ele é também a graça. Se queremos desfrutar da graça, precisamos andar na sua verdade, na verdade que é Cristo. Então, a verdade está ao lado da graça e não da lei. Aquele que anda na lei, ele está fora da verdade, não conhece a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheceis a Cristo e você será liberto. Conheceis a graça e vocês vão receber e viver de favor imerecido. Aleluia. Amém? Então, eu falo para você que hoje, na verdade, aqueles que desejam viver os preceitos da lei, eles muitas vezes vão ensinar a verdade, mas não é verdade, porque a lei não é a verdade. A verdade é Cristo. A Bíblia diz, João diz lá que Moisés deu a lei, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Então, só Cristo revela a verdade. Só Cristo é a própria verdade. Então, quando Pedro, temendo na Vale dos Judaizantes ali em Jerusalém, ele se apartou da comunhão dos irmãos, dos irmãos que eram gentios, que pertenciam à igreja que estava ali sendo gerada, fundada em Antioquia, Paulo resistiu dizendo que ele não procedia corretamente segundo a verdade do evangelho. Então, veja, Paulo ele entrou em demanda com aquele que era o presidente, com aquele que era o líder da igreja naqueles dias, que era Pedro, e Pedro era a maior autoridade, porque simplesmente Pedro, quando viu os judaizantes chegarem, ele falou, eu vou ficar com eles aqui, com a coisa toda, mas espera lá, não há, na verdade, gentios, não há gregos, aqueles que estão em Cristo Jesus.
sabe? Aqueles que estão, né, praticando a lei, eles andam na mentira. Então, o que Paulo estava falando, olha, você está do lado desses irmãos aí, mas você precisa lembrar que não há distinção, fomos feitos uma família só, nós somos um só em Cristo Jesus. Segundo, ninguém agrada a Deus andando pelos preceitos da lei, nós precisamos, né, andar pela revelação daquilo que demos. E Pedro tinha, sabe, recebido revelação, né? Quando o lençol aparece naquela visão para Pedro, Pedro tinha entendido que, sabe, não tinha mais nada que fosse imundo, né? Pedro tinha entendido que não era mais pelo rito, não era mais por guardar certos mandamentos que nós éramos aceitos, e que tudo tinha sido santificado por meio de Cristo Jesus, e que agora nós andamos com um novo coração, um coração que, né, que nos dá, na verdade, essa direção, que é o Espírito Santo que nos conduz à vida, ao triunfo, né? Ele que fala o que é certo, o que não é certo, o que é errado, o que não é errado, aquilo que é certo para você talvez não seja certo para mim, porque o Espírito Santo sabe qual é o melhor para mim, o que é bênção para mim, o que é melhor para mim. Então, sabe, nós não andamos mais pela lei de Moisés, nós andamos pela lei do Espírito. É o Espírito que nos conduz à verdade, é o Espírito que nos edifica. Então, se nós olharmos para essa revelação do Evangelho, né, aqui Paulo, ele entra em demanda, ele choca com Pedro, dizendo, olha, a sua atitude está errada. Você precisa entender que você não está praticando a verdade daquilo que foi revelado para você. Sabe, você está tratando um homem com dois povos, você quer ficar, na verdade, separando uma panela, nós somos uma família só, somos irmãos, nós não estamos aqui sendo um melhor que o outro, muito pelo contrário, todos nós que estamos na graça, somos humildes ao ponto de reconhecermos que não há entre nós distinção, né, alguma. E a grande realidade é que Paulo andava pelaquilo que ele cria, porque ele cria, ele foi transformado. E por aquilo que ele cria, ele decidiu até morrer por isso. Não sei se você sabe, mas Paulo, ele não foi perseguido porque ele era um ex-judeu, ou porque ele foi perseguidor da igreja. Paulo foi perseguido por defender a verdade, por defender o evangelho. Nesses dias, precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a defender o evangelho. Sabe, o evangelho tem sido, né, misturado, o evangelho tem sido, né, atacado, o evangelho da graça tem sido, de alguma forma, menosprezado por aqueles que são da lei, sabe? E não há quem se levante para poder, né, ser perseguido. Irmãos, todos os grandes homens de Deus, eles sofreram por causa dessa verdade. Lutero, quando teve revelação, seus olhos foram abertos para a justificação pela fé, né? Quando ele entendeu a graça, quando ele entendeu o que era a obra do novo nascimento, quando ele entendeu que aquilo que a Igreja Católica estava vivendo era uma religiosidade, ela se importava apenas com o externo, né? Quando ele entendeu que a salvação não é pelas obras, quando aquele conjunto de valores, né, do evangelho foram abertos diante dos seus olhos, sabe, ele rachou e ele foi perseguido. A Igreja Católica tinha um exército naquela época que queria matá-lo, né? Foi o rei, vamos chamar assim, da Alemanha, porque eram províncias naquela época, eram 7 províncias, depois se tornou-se Alemanha, mas foram vários príncipes da Alemanha, daquelas províncias, que defenderam ele, que guardaram a mensagem. E todos aqueles que eram discípulos de Lutero, todos aqueles que andavam nesse pensamento, foram perseguidos, muitos foram mortos. Então, eu falaria para você, tantos cristãos primitivos, como John Huss, como John Wycliffe, como tantos outros homens de Deus que na história estão, eles foram perseguidos por causa da realidade dessa mensagem. Por quê? Porque eles sabiam que a fé correta gera transformação. A fé correta produz uma igreja que tem a realidade de Cristo, sabe? Que experimenta Cristo na sua totalidade, que vai viver o poder de Deus na sua essência. Então, quando nós misturamos o evangelho, quando nós misturamos essa questão da mensagem, nós vamos perder o efeito. Então, precisamos de gente que defenda a mensagem, que se levante nos bancos, né, da onde, na verdade, o Senhor os posicionou, e eles sejam ali verdadeiros atalaias, verdadeiros apologetas, né, que vão defender a causa evangélica, como está lá na carta paulina. Então, precisamos de gente que tenha esse brio, né? Então, o apóstolo Paulo fala sobre essa realidade com Pedro. Então, muita gente, ele fala assim, eu creio, né, eu creio na palavra, mas se você crê, você pratica. Então, se nós cremos na graça, precisamos praticar o evangelho da graça.
Amém? Orarmos como? Sermos como? E é isso que vai fazer com que a sua vida seja baseada na verdade, então teremos um comportamento condizente. Então, quando realmente cremos na verdade, nós vamos praticar. Né? Então, se você crê, você pratica. Então, se você pode até dizer, eu creio na palavra de Deus, né? Então, se você crê, você pratica. Então, quando você realmente crê, você vai, na verdade, colocar a sua vida em risco nisso. Então, você pode até dizer, eu acredito no dízimo. Você acredita, mas não dá o dízimo? Como que é isso? Eu acredito no poder de uma oferta. Mas como é que você pode acreditar no poder da oferta, no poder da colheita, semeadura e colheita, se você não oferta, se você não dizima, se você... né, eu estou na graça, mas como é que você viu a graça se você não é generoso, irmão? Você é avarento. Né? Paulo diz que com avarento você não deve nem comer. Uma pessoa que tem dificuldade de repartir, uma pessoa que tem dificuldade de contribuir, sabe? Paulo diz, com esse você não deve nem comer. Né? Então, como é que você diz que você come, que você crê, melhor dizendo, sendo que você não pratica? Então, se você pratica, você precisa andar nessa realidade. E aí eu vou confessar algo para você. Quando eu me tornei pastor, eu sempre fui dizimista, porque minha mãe, né, desde criança, me ensinou a dar o dízimo. Então, se a gente ganhava lá R$10 de oferta, R$50 de oferta lá da vovó, né? Minha avó tinha mania de dar dinheiro pra gente, né? Era uma bênção pra gente isso daí. Então, toda vez que ela vinha de Antonina, ela vinha e dava um dinheirinho, tá, filho, aqui não sei o quê, dá um dinheirinho. Aí minha mãe já falava, tem que tirar o dízimo. Então, eu aprendi a dar o dízimo, né? Mas, falo para os irmãos, sempre tive dificuldade de dar oferta. E aí, já como pastor, eu era dizimista, mas eu tinha aquela coisa assim, a oferta, vou dar o que tá sobrando no bolso, vou dar, né, isso aqui. E aí, né, eu como pastor, liderava os momentos, eu falava, irmãos, dá o dízimo. Mas na hora da oferta, eu ficava até constrangido na reunião pedir oferta, porque né, eu tinha meus freios, vamos dizer assim, né? Eu pensava, não vou tirar nada do povo, não vou fazer com que o povo dê além, né? Pode faltar. E eu ficava pensando no povo. Né? Eu achava muito ruim ter que pedir oferta para os irmãos. Mas, na hora do culto. E aí, no caso, na verdade, ali, né, um pastor foi na igreja, um pastor amigo meu, né, chamado Getúlio. Esse pastor foi lá, ministrou uma palavra e falou de oferta, e a igreja deu uma oferta assim, extraordinária, fiquei até assustado. Né? Aquela oferta nos abençoou de uma forma muito, né, poderosa, porque nós estávamos num processo de transição de um novo prédio. E aí eu falei para ele, pastor, eu tenho dificuldade de dar oferta, né? Ele falou, você tem dificuldade de dar o dízimo? Eu falei, não, o dízimo eu não tenho, não. Eu falei, deixa eu falar algo para você. Toda pessoa que tem dificuldade de dar o dízimo, ou toda pessoa que tem dificuldade de dar oferta, é porque ela acredita que Deus não está naquele negócio. Não, pastor, mas eu creio que Deus abençoa. Ele falou, não, você não crê. Se você crê, você não teria essa mentalidade. E aí foi a hora que ele discerniu o meu coração e falou algo, né, que estava lá dentro, né, que eu não conseguia perceber. Você acha que quando você está pedindo dízimo, você acha que quando você está ensinando os irmãos a ofertarem, você acha que você está tirando algo deles. Você não entende que é o meio pelo qual Deus decidiu abençoá-los. Se eles lançarem fora o velho, aquilo que Deus colocou na mão deles, Deus vai colocar o novo. Se eles semearem, eles vão colher. Mas você não acredita no poder da semeadura. Se você acreditasse, você não lidaria assim. Irmãos, quando ele falou aquilo para mim, eu fiquei assim, pensativo. No primeiro momento, eu meio que resisti, mas depois, meu arrependimento, falei, vou me deixar ser conduzido. Eu vou mudar minha mentalidade. Eu vou pregar sobre oferta, vou falar sobre dízimo, vou falar sobre finanças com ousadia. E o Senhor vai me treinar nisso e eu acredito que por meio disso o meu povo será abençoado. Né? Quem anda comigo sabe disso. Hoje eu falo isso com naturalidade porque eu sei, eu creio e eu tenho visto, tenho tido experiências com isso. Né? Tenho sido muito abençoado porque sempre decido ofertar, sou dizimista, então no meu coração, eu falo para você, de todo o meu coração, eu falo para você, se você crê em algo, você precisa praticar. Se você crê em algo, você precisa levar a sua fé de uma forma ativa. Amém? Então, baseado até mesmo nesse preceito, nesse entendimento, quero dizer para você que durante esses anos que eu sou pastor, eu tive o privilégio de ministrar em vários lugares, né, a várias pessoas preciosas em diferentes contextos. Né? Então,
A minha alegria foi conhecer pessoas de várias congregações, de várias igrejas, movimentos, na verdade, que eu não faço parte, então, como também o movimento da Vinha, que eu faço parte, e eu vi muitas histórias de pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, e pude, ao ministrar ali, ver o efeito da palavra de Deus na vida deles, o testemunho daquilo que tocou o coração desses irmãos. Mas muitas dessas pessoas que já me testemunharam também, sabe, ainda não conseguiram quebrar. Tem outras pessoas que não conseguiram quebrar, a prisão, quebrar, na verdade, o medo, quebrar circunstâncias da sua vida. E isso trouxe para mim um sentimento até também de impotência, porque falei, Deus, por que na verdade uns recebem e outros não recebem? Porque uns avançam, são transformados e outros não são transformados, Então, eu encontrei pessoas que eu ministrei, que eu tenho relacionamento até hoje, mas pessoas que até hoje lutam contra cadeias espirituais, contra distúrbios, contra vícios, verdadeiras histórias, às vezes até mesmo loucas. Teve um senhor que eu conheci e que tentou até mesmo suicídio, outros que não conseguiram quebrar o laço da depressão, de distúrbios, de temores, de pânicos. Por que na verdade tem gente que recebe e outros não recebem? Sabe, irmãos, a grande diferença está aqui daqueles que tiveram sucesso para aqueles que não tiveram sucessos, é porque simplesmente alguns renovaram suas crenças, quando ouviram a palavra, renovaram suas crenças, decidiram crer e por elas andaram, começaram a praticar. E por praticarem, começam a ver os resultados. Sabe, outros ouviram a palavra, mas não tem um coração que ouve, não se arrependeram, não se permitiram ser conduzidos. É uma palavra interessante, é uma palavra que é boa, e tem muito crente que é assim. Tem muito crente que eu falo para você que eles gostam de sermão, eles gostam de uma pregação, mas eles são apenas ouvintes. A Bíblia diz que aqueles que dão frutos, a 30, a 60 e a 100 por um, são aqueles que ouvem e praticam a palavra, ouvem e guardam no seu coração, ouvem e retêm a palavra e logo praticam ela. Sabe, se você pegar a parábola do semeador, ela está nos 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos, está em 3 evangelhos, melhor dizendo. Então, recomendo você, vai lá em Mateus, no capítulo 13, e leia. Ali tem os 4 tipos de coração, que são os 4 terrenos. Nós temos a semente, que é a palavra, o semeador, que é Deus que semeia a palavra. Nós temos as diferentes circunstâncias pelo qual você perde a semente, mas a parte mais importante daquela parábola, que os discípulos em casa pedem para Jesus elucidar, trazer luz para eles, revelação deles, daquela parábola, é a semente que caiu em terra boa, que produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Então, quando eles chegam em casa e perguntam para Jesus, Jesus dá a explicação. E ao dar a explicação, Mateus, ele fala, aquele que ouve e pratica. Marcos diz, aquele que ouve e retém a palavra. Lucas diz, aquele que ouve, guarda as palavras no coração e logo sai praticá-la. Confere lá. Faz esse estudo depois. Em casa, se dá até sermão, se dá até uma palavra boa para você pregar no domingo ou no discipulado, porque a maioria, ou a dificuldade dos crentes é ouvir a palavra e praticar a palavra. Sabe, nós temos um cérebro grandão, irmãos, de conhecimento teológico, conhecimento bíblico, de conhecimento, de tanta coisa, mas a revelação, ela fica aqui, ela fica apenas no logos, ela não desce como rema. Sabe, você precisa receber rema, você precisa pedir para que Deus possa levar você a viver uma vida plena, onde você tem um coração que ouve e pratica, um coração que é sedento, sabe, as palavras que o nosso pastor, o pastor Luiz prega, eu falo para os irmãos, todas elas que eu ouço, eu não tenho apenas como um bom sermão, uma palavra, nossa, que palavra boa. Não, é uma palavra para praticar no dia a dia. A diferença entre o crente que prospera ou não é que uns se familiarizam com a palavra e outros recebem como um novo convertido. O novo convertido é aquele que ouve e ele sai a milhão querendo praticar aquilo. Ou agora, o crente velho, ele fica familiarizado com a palavra, ele tem até dificuldade de ouvir. Quem ouve demais o pastor Aloysio, eu brinco, na verdade que tem dificuldade até de ouvir outras pessoas depois,
Mas a grande verdade é que ele se familiariza, ele gosta de ouvir uma boa palavra, mas não pratica. Não, irmãos. Sabe, as palavras que são ministradas entre nós são palavras para você ouvir e praticar rapidamente. Sabe, você precisa ser aquele que ouve e pratica. Você não vai levar as pessoas aonde você não foi. Você não vai conseguir levá-las a experimentar aquilo que você não experimentou. Sabe, elas não vão viver a profundidade se você não for profundo em Deus. Então, eu falaria aqui para você hoje que você precisa caminhar dentro dessa verdade, né? Que o seu coração seja aquecido dentro disso. Sabe, as pessoas que conseguem quebrar cadeias e ter comportamentos mudados são aquelas pessoas que creem corretamente e são transformadas, ou seja, se deixam ser conduzidos por esta palavra poderosa. Amém? Então, você precisa renovar as suas crenças. Crer corretamente sempre nos levará a viver uma vida correta. Amém? E não correta no sentido de santidade, mas no sentido condizente com o comportamento. Não adianta você mascarar o comportamento. São suas crenças que vão levar você a ter hábitos, a ter comportamento, a ter uma fé correta, a ter genuína transformação. Então você muda ou se liberta de pensamentos, de comportamentos errados, de palavras negativas, de uma mentalidade tacanha, perturbada, se você simplesmente crer corretamente. Então seus pensamentos podem ser mudados se você decidir renová-los pela graça do Senhor. Amém, irmãos? Então coopere com o Senhor. Coopere meditando, coopere, na verdade, orando a palavra de Deus, coopere orando em línguas, sabe? Faça, na verdade, todo o processo. Irmãos, depois da salvação, a nossa missão é essa. Depois da salvação, a nossa missão é cooperar com o Espírito Santo para sermos nós transformados. É importante você evangelizar? Mas é só metade daquilo que Deus chamou você para fazer. Sabe? Você não pode ganhar o mundo inteiro e perder-se em si mesmo. Então, eu falaria para você, você precisa dar uma atenção para a sua vida. E se você for transformado, a sua paixão por alma será genuína. Se você for transformado, a contribuição será genuína. Se você for transformado, sabe, a sua vida cristã será leve. A sua missão nessa terra, você vai desenvolver ela com fluidez. Então, as pessoas vivem lutando para controlar, na verdade, os seus comportamentos, suas atitudes, mas elas não entendem, elas não têm revelação que elas precisam mudar a sua mentalidade, renovando a sua mente. A alma era próspera, havia saúde sobre Gaio, o amado de João, porque ele simplesmente tinha um crer correto, ele tinha uma fé firmada na verdade. Amém? Então, só para facilitar você, se você crer errado, você pode lutar do jeito que você quiser contra comportamentos limitantes. Eu falo para você, quando você tem crenças erradas, você vai produzir ações, comportamentos, vícios dolorosos. Mas se você tem um crer correto, você está renovando a sua mente, você vai desfrutar de uma vida de vitória. Você terá um caminho de sucesso, de êxito. Então, entenda, aquilo que você acredita é decisivo, meu irmão. Aquilo que você acredita define, na verdade, os resultados daquilo que você vai colher a curto, a médio e a longo prazo. Amém? Então, baseado nesses princípios, eu quero entrar com você em 7 verdades, para nós compreendermos como essa mudança produz transformação em nossas almas. E essas mudanças são 7 princípios pelas quais nós precisamos nortear a nossa vida. Amém? Então, são princípios, são verdades que vão trazer clareza para nós, o nosso comportamento, sobre como colaborar com esse processo de transformação da alma. Amém? Então, nós vamos ver isso em nossa próxima aula. Deus abençoe você, em nome de Jesus.